Obrigado, pastor. Feliz sábado, meus queridos. Para os que estão vivos, feliz sábado. É uma alegria estarmos juntos nesta casa de oração, nesta bonita igreja, com um propósito especial. Viemos essa manhã. Vocês alguns perguntarão, mas o pastor está aqui, tem um congresso de jovens, por que esse uniforme diferente? A gente gosta de usar esse uniforme que representa os jovens em todo o mundo, na verdade. E um privilégio estarmos aqui na casa de Deus, aqui na central de Curitiba. E tivemos uns bons momentos aí com nossos jovens pela manhã, e agradecido a Deus o privilégio de abrir a palavra com vocês nessa manhã. Eu gostaria que você abra a sua Bíblia e abra no livro onde os adventistas do sétimo dia são doutores nesse livro. Que livro será esse aí? O que você acha? Apocalipse? Daniel? Estão um pouco tímidos, hein? Que livro você acha que é o livro assim que... Acho que é o Gênesis. Acredito assim, porque tantas vezes você começou o ano bíblico, né? Entusiasmado, com alegria. Este ano vou fazer o ano bíblico, né? Então aí você leu tantas vezes o Gênesis, que todo mundo já sabe o Gênesis, praticamente está na cabeça, está decorado, né? Então vamos abrir o livro de Gênesis. E tem um texto da Bíblia para ler com vocês. Gênesis, o capítulo 12, e nós vamos ler aqui o verso 5. E o tema de essa manhã é vamos para casa. Eu gosto de usar essa expressão, vamos para casa. Você acha que estamos indo para casa? Será que de fato estamos indo para casa? Bom, essa mensagem dessa manhã. Gênesis capítulo 12, o verso 5, diz assim: E Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. E presta atenção nessa declaração aqui. E saíram para a terra de Canaã, e a Canaã chegaram. Saíram para a terra de Canaã, e a Canaã chegaram. Sabem, se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio é aquela frase especial que é colocada na tumba de uma pessoa, no túmulo de uma pessoa, na lápide. E se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio de Abraão, eu não duvidaria de colocar a seguinte frase: um homem que saiu para Canaã, e a Canaã chegou. O homem que saiu e chegou. Sabem, eu gosto dessa declaração, gosto dessa frase. Aqui me está falando de um homem que tem um objetivo, que tem um destino claro, que começou uma caminhada, concluiu com essa caminhada, Deus o abençoou de tal maneira que os propósitos que Deus tinha para a vida dele se cumpriram. Então gosto disso aqui, gosto da história de Abraão. E às vezes fico perguntando, será que você, eu, temos alguma declaração de vida que norteia minhas decisões, minhas atitudes, quem eu sou? Por isso eu gosto disso. Saiu para a terra de Canaã, e a Canaã chegou. Sabem, tem muitos tipos de epitáfios, e olhando assim alguns por aí, eu descobri alguns interessantes. Por exemplo, em Goiás, onde eu moro em Brasília, mas aí pertinho em Goiânia, tenho num cemitério um epitáfio que diz aqui assim: aqui jaz João Seiveira contra sua própria vontade. Interessante, né? Eu li alguns por aí. Tem um que diz assim: excelente esposo, amoroso pai, mau eletricista.
Oh, deixaram registrado, teve, talvez morreu eletrocutado, alguma situação desse tipo, né? Já pensou? Tem um que, assim meio trágico, de uma esposa para seu esposo: eu te disse que você estava doente. Oh, e deixou registrado lá. Tem um que diz assim: teremos saudade de você. Saudade é uma palavra muito bonita. Eu sou hispano, de raiz hispana. Eu sou argentino, irmãos, por isso que meu sotaque é assim um pouquinho diferente. Mas eu sou gente boa, viu? Assim, pelo menos minha mãe dizia isso aí. E então, esse epitáfio deixou registrado o seguinte: diz assim: mãe, teremos muita saudade de você, teus filhos, Maria, Ernesto e André. E entre parênteses, exceto Marcos, que não deu nada para isto. Não pagou nada do funeral, né? Um dos irmãos aí, mas eles deixaram registrado lá na lápide. Já pensou? Já imaginou? Tem vários epitáfios. Tem um também que diz: aqui jaz um homem que tirou até a última gota do prazer da vida. Ou seja, os amigos, familiares o lembravam como uma pessoa hedonista, o amante dos prazeres, e assim ficou também registrado. Tem um bem legal, está em Battle Creek, quando Joseph Bates leva a mensagem do sábado e as mensagens da verdade para aquela região. Ele diz assim: queria saber quem é a pessoa mais honesta aqui dessa cidade. É curiosa a história, eu vou fazer curto. E então ele diz: é David Hewitt. Ok, então este era um comerciante que era reconhecido como uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa com um bom perfil. E ele pregou para essa pessoa, ele aceitou a verdade, uma boa estratégia. E agora as pessoas disseram: bom, se ele aceitou e é uma pessoa honesta, então deve ser uma mensagem verdadeira. Até no cemitério de Battle Creek, está lá na lápide, diz aqui jaz David Hewitt, o homem mais honesto da cidade. Já pensou? E você? Como vai ser lembrado? Que vão dizer de você? Como será? Como as pessoas conhecem você, a sua caminhada? Se houvesse uma frase que resumiria a sua vida, a sua jornada. Tem um epitáfio, vi na internet. Na internet tem muita coisa, né? Acho que esse aqui não é verdadeiro, de um genro para sua sogra. Vocês sabem que os genros amam suas sogras, né? E diz assim: Senhor, espero que a recebas com a mesma alegria que eu te envio, né? Epitáfios, né? Bom, eu continuo preferindo isso aqui: o homem que saiu para Canaã, e a Canaã chegou. Mas nessa manhã eu não queria somente falar de Abraão para vocês. Eu gostaria de trazer para vocês a história do pai de Abraão, Tera, ou Terá, alguns chamam. E Terá também foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus para estas terras distantes. Terá recebe o chamado e eu imagino que ele fica muito feliz ao receber o chamado de Deus. E você se perguntará: mas como aparece isso na história? É uma coisa que está na cabeça do pastor? Na verdade, eu entendo aqui pelo texto que Terá foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus. E veja aqui no capítulo 11, o verso 27, isso aqui bem interessante, é bem curioso. Diz aqui capítulo 11, verso 27 assim: são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Verso 31. Tomou Terá a Abrão. Um momentinho. Quem tomou a quem? Diz aqui o texto bíblico. Quem? Tomou Terá a Abrão, ou seja, o pai, o patriarca da família, diz que toma Abrão, diz tomou Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu de Ur dos Caldeus.
Ou seja, Terá tomou a sua família, saiu de Ur dos Caldeus para ir a estas terras diferentes, ou seja, aceita um chamado de Deus. E é tão bom quando você recebe o chamado de Deus, e não somente que você entende que tem um chamado, senão também você aceita esse chamado. Eu me lembro quando fui chamado para o ministério pastoral. Eu estava fazendo umas conferências evangelísticas no Nordeste e Norte do Brasil, no Maranhão, para completar meus estudos. E quando eu fazia estas conferências, aí eu recebi um chamado para ser pastor no sul da Argentina, na Patagônia. Talvez alguns conhecem essas terras bonitas. E alguns acham que aqui em Curitiba faz frio, né? Lá que faz frio, irmãos. E ao mesmo tempo recebi um chamado para ser pastor aí no interior do Maranhão. E no mesmo mês recebi um convite para ser pastor em Roma, na Itália. E meu sobrenome é Campitelli. E eu nunca imaginaria, depois de tantos anos, aí o Papa Francisco, né, é argentino, aí imagine, e aí Papa, beleza, tudo bom? Argentino, a pasta, bambino, O que eu faço? Vou para a minha terra, Patagônia, Argentina, fico aí no Maranhão, no interior do Maranhão, ou vou para a Itália? Senhor, me dá clareza nessa decisão. E Deus demonstrou de maneira clara que eu deveria começar meu ministério no interior do Maranhão, e assim comecei. E eu era pastor de 36 congregações lá no interior do Maranhão, 36 igrejas. E para visitar essas igrejas, às vezes ia caminhando, às vezes de moto, às vezes ia de jumento, 2 horas, 3 horas de jumento, no raio do sol. Gostava de fazer corrida de jumento com os irmãos. Bora, meus irmãos, ándale. Era uma festa, eu gostava muito. E visitar aquelas regiões. E que bom quando você aceita o chamado de Deus, responde esse chamado. Então agora Terá aceita o chamado de Deus, e eu posso pensar aqui em que ele vai conversar com sua família e vai dizer para seu filho Abraão: filho, o Deus dos céus nos está chamando para sair de Ur dos Caldeus para ir a estas terras distantes. Você vem? Claro, papai, eu vou. Deus está me chamando e a minha família também. E ambos compartilham o chamado divino, mas Abraão diz assim: pai, o Senhor é o líder do clã, o Senhor é o chefe da família, então o Senhor vai liderar a caravana, vai em frente e nós vamos juntos. Que alegria! Agora vai falar com seu neto Ló, e chega para seu neto e diz: querido neto, bora, vamos para estas terras distantes? Bora, com certeza, eu vou também, vovô. E aí aparece na lista. E agora ele vai falar com seu outro filho, Naor, e diz: querido filho Naor, os Deus dos céus nos está chamando para sair daqui e alcançar esta terra. Nos está prometendo uma terra diferente. Vamos lá? E talvez agora com uma postura diferente, Naor diz: pai, eu não sei se o Senhor comeu alguma coisa, caiu pesado ontem à noite, mas o Senhor teve um pesadelo. O Senhor vai deixar tudo que a gente tem em Ur para ir a responder a este chamado de um Deus que o Senhor nem sabe bem quem Ele é, e para um lugar que não sabe aonde vai. Eu não vou, eu fico. E vocês podem perceber na leitura bíblica que Naor não está naqueles que saem para as terras de Canaã. Naor fica, e o restante da família vai. Bom, Terá toma sua família, começa essa jornada, sai de Ur dos Caldeus e começa uma peregrinação pelo meio do deserto para responder ao chamado de Deus. Ele, Abraão, Ló, Sarai, aqueles que a gente leu. E aí ele foi avançando na caminhada com sentimentos um pouco divididos, bastante feliz por ter aceito o chamado de Deus e indo para esta terra, e um pouco triste porque Naor fica.
E ele avança no caminho. E veja o que aconteceu aqui nesta história. No capítulo 11, e a gente não leu propositalmente, diz no meio do verso 31, e saiu Terá com sua família de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ficou em Harã e morreu em Harã. Se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio no túmulo de Terá, eu não duvidaria de colocar a seguinte frase: um homem que saiu para Canaã e nunca chegou lá. Saiu para Canaã e nunca chegou. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com o chamado de Deus? O que aconteceu com a empolgação deste homem juntar a sua família e sair para estas terras? Bom, nós sabemos muito bem, a Bíblia não descreve, mas podemos pensar em algumas possibilidades. Talvez quando ele sai para estas terras e nesse meio da caravana, ele era uma pessoa com uma idade já avançada, e então ele chega em Harã e fica em Harã e diz para a família: gente, para mim já está bom, vocês podem continuar se quiserem, mas já está bom, vou ficar por aqui mesmo. É como que um pouco que cansei. Sabem, eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos, e obviamente vocês já entenderam de que a gente está conversando e falando nessa manhã. Todos nós temos um chamado. Nós não pertencemos a Ur dos Caldeus. Nós não pertencemos a este lugar. Nós temos um chamado para voltar para a nossa casa, da onde nunca deveríamos ter saído. E na nossa caminhada a gente enfrenta diferentes situações na vida. Na nossa caminhada para casa, para Canaã, para a terra prometida, nós enfrentamos obstáculos, situações, e muitos nessa caminhada vão desistindo, vão ficando, vão cansando, vão deixando que os braços caiam e param na caminhada. Talvez esta é a tragédia de um homem que começou uma caminhada, cansou da caminhada e diz: para mim já está bom. Eu quero dizer para você que, se bem esta experiência de andar com Cristo até casa é uma experiência comunitária, coletiva, de família, lá quando a gente chega em casa, é só você que vai receber das próprias mãos de Cristo a coroa da justiça. Não é outra pessoa. Posso entregar para ele e ele entrega para outra pessoa. Não, é você. A gente se apoia uns aos outros, mas quem vai receber a coroa de justiça é você. E agora Terá fica em Harã. E talvez tenha uma segunda possibilidade. Sabem, havia várias caravanas que iam de diferentes terras, ou algumas que vinham de Canaã. Eu posso talvez pensar que este homem pergunta para alguma caravana que vem de lá, dizendo assim: ei, vocês me dariam uma informação? Como são as pessoas? Como é a terra de lá? Como é? Vocês me poderiam dizer? E eu tenho a informação 400 anos depois. Lembram quando os espias vão àquela terra, os 2 espias, e dizem que a terra é boa, mas que a terra tem aí muralhas e que tem gente que é grande, tem gigantes. Talvez seja a tragédia de um homem que, por não enfrentar os gigantes da vida, preferiu ficar em Harã e nunca chegou em Canaã. Talvez estou falando para famílias e para pessoas, e para você que está assistindo isso aqui, talvez estou falando para você que às vezes tem medo de enfrentar o que vem pela frente.
Você tem medo de enfrentar os gigantes da vida, então prefere ficar recuado, parar em Harã e aí deixar, desistir, parar e não continuar crescendo, não continuar caminhando. Sabem, talvez tenha outra possibilidade. Ele vai caminhando com sua família para estas terras distantes. E sabem, tem um historiador judeu, Flávio Josefo, que diz que nos tempos de Jesus, as pessoas, quando iriam fazer uma viagem desse tipo longa, eles deveriam deixar todas suas contas pagas, se despedir da família, porque é bem provável que nunca mais retornariam. Então talvez é a história de um homem que diz assim: Harã está bom demais, para que eu vou continuar para um lugar onde eu não conheço, se aqui está bom? E alguém que se conformou com Harã. Sabem, até hoje Harã é um oásis no meio do deserto. E talvez para esse homem, então, quando ele chega em Harã, diz assim: eu vou chegar em Canaã, se ainda não sei como é, eu não tenho todas as informações claras na minha cabeça. Então ele deixou de viver o chamado divino para agora entender o que seus olhos podiam enxergar. E muitas vezes em nossa caminhada para o céu, na nossa caminhada para a nossa casa, para a casa do Pai, eu consigo enxergar cada vez mais distante, ou meus olhos não conseguem enxergar claramente a promessa de Deus, ou o que está descrito aqui para a minha vida, porque eu estou somente enxergando o que está bem perto aqui na minha frente. E prefiro trocar a minha casa, prefiro trocar Canaã, prefiro trocar o céu pelas coisas deste mundo, e prefiro ficar em Harã. Talvez seja a trágica história de um homem que ficou em Harã e se acomodou com Harã e morreu em Harã. Sabem, esta história me fala de 3 tipos de pessoas dos últimos dias. Aqui estão os Naores, aqui estão os Terás e aqui estão os Abrães. E aqui estão também presentes. E você que está assistindo, 3 tipos de pessoas. Quem são os Naores? Os Naores são aqueles que, amigos da igreja, estão estudando a palavra, estão conhecendo, frequentam, às vezes vêm aqui em nossa comunidade e nós ficamos tão felizes da sua companhia, da sua convivência, e a gente está crescendo juntos. Mas eu quero dizer para os amigos de Jesus, aos amigos da igreja, quando você tem que tomar a decisão por sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, você precisa dar um passo. E esse passo, o grande passo de fé, de esperança, de reconhecimento quem é Deus na sua vida, é o passo do batismo. É a entrega total de dizer assim: agora dependo na minha caminhada que meu foco principal é Canaã e eu vou avançar para isso. Então quero dizer para você, Naor, querido amigo da igreja, você tem que tomar a decisão. Você tem que olhar para as coisas que você tem em Ur dos Caldeus e não trocar por aquelas que Deus está preparando na nossa casa, que é a eternidade. Você tem que dar um passo, você tem que avançar. Aqui não é nosso lugar. Ur dos Caldeus não é teu lugar. Também está Terá. E temos os Terás em nosso meio, em nossa casa, aqui. E Terá aceitou o chamado de Deus. Você lembra o dia de teu batismo? Lembra como foi? Talvez tinha mais pessoas. Vocês lembram que talvez tenha alguns Terás que estavam aqui sentados na nossa congregação e que enfrentaram um Harã tão grande, que preferiram desistir da fé e muitas vezes se afastar dos caminhos de Deus. Eu quero falar para os Terás: Harã tampouco é teu lugar.
Teu lugar é Canaã. Mas sabem que tem terás também dentro da igreja. Estou falando para você que está enfrentando algum Harã na sua vida, bastante grande. Um Harã que toma dimensões de trabalho, toma dimensões de foco principal na sua vida, vícios, não sei. Mas tudo aquilo que se interpõe na sua caminhada e te deixa estagnado é um Harã. Se estou falando para você que começou uma caminhada cristã ao lado de Jesus, da família, dos amigos, da igreja, e avançou, mas chegou em Harã e parece que você está igual ou pior daquele dia que você se batizou. E você quer avançar, mas alguma coisa te retém. Às vezes é uma doença, às vezes é uma situação financeira, uma situação familiar, e parece que não deixa você continuar crescendo, caminhando, avançando, e perde o objetivo. Quando você perde o objetivo da esperança que Jesus está voltando para buscar a seus filhos, você perde totalmente o sentido para que você veio a este mundo. Se não for a volta de Jesus, se não for a nossa casa, se não fosse Canaã o objetivo principal para aquilo que a gente foi chamado, então de que vale estar aqui? De que vale frequentar uma congregação? De que vale querer continuar fortalecendo a nossa caminhada se o foco principal não está em Cristo e na sua volta e na nossa eternidade junto com Ele? Te digo em nome de Jesus, Harã não é teu lugar. Teu lugar é Canaã. E Jesus está voltando para nos buscar. Ele está vindo. Os sinais são claros. Mas nesse período da caminhada, aonde é que você está? Aonde você está no meio do percurso? Sabem, desde Ur dos Caldeus até Canaã, a 1.600 quilômetros. De Ur dos Caldeus até Harã, a 1.200, ou seja, faltavam somente 400 quilômetros para chegar em Canaã. Tão perto, mas ficou tão longe. Quero dizer, meus queridos, estamos muito perto de chegar em Canaã. Mas também estão os Abrães. Quem são os Abrães? Sabem, Abraão também ficou em Harã. Abraão também fica em Harã. Talvez por amor a seu pai, disse assim: não, eu vou ficar aí. Eu vou ficar em Harã, está bom. Quero dizer umas palavras de próprio Jesus. Parece um pouco duro, um pouco forte. Jesus diz assim: quem ama a pai ou a mãe mais que a mim, não é digno de mim. Qual é realmente o teu maior amor? Por que você faz o que faz? Qual é o verdadeiro sentido da sua vida? Se não fosse nossa caminhada para Canaã, então qualquer coisa vai fazer você desistir. De que vale acumular coisas aqui? E Deus quer que seus filhos, nessa peregrinagem, possam ter uma vida frutífera, próspera, sim, com certeza. Que eles possam crescer em vários aspectos, intelectuais também, tendo diplomados, doutorados e tudo. Mas eu pergunto para você que é pai de família, se nós estamos indo para casa, não será que tem muitas coisas em Harã que estão tirando o foco de Canaã dentro da tua casa? Teus filhos podem ver realmente papai e mamãe, eles estão preocupados mais com a terra prometida, com a terra daqui.
Sabem, eu sou a 6ª geração de adventistas. E no primeiro batismo que teve na América do Sul, de parte da minha mãe, foi batizado o pai de meu tataravô. E que lindo privilégio, que grande responsabilidade. E eles falavam de que Jesus voltaria nos dias deles. E Jesus não voltou ainda. Sabem, tem uma história interessante que minha mãe contava, que minha avó contava, que seu avô, meu bisavô contava, que quando terminava o culto na igreja, eles se subiam aquelas carruagens, aqueles carros, e antes de sair da igreja, eles cantavam um hino. Olha só, cantavam um hino, e era tão forte essa música de cantar, de que e se olhavam como dizendo: próximo sábado talvez a gente não se veja mais aqui, porque vamos estar em Canaã, porque nós vamos para casa. Numa semana? Não, mas tem que ser determinado o tempo e as profecias. Sim, meus irmãos, estou dizendo, veja a vontade de ver Jesus voltar, ao ponto de dizer: talvez seja essa semana, e ele vai voltar. Então eu não sei se o sábado que vem eu te vejo, porque talvez estamos em casa. Que vontade de ver Jesus voltar nesses dias. Eu me pergunto, será que você, eu tenho essa mesma sensação, esse mesmo sentimento, esse mesmo compromisso em viver aqui olhando para Canaã e dizer assim: nada nem ninguém vai tirar meu foco da terra prometida. Podem vir ventos, pode vir dificuldades, pode vir opressão, pode vir distrações, mas eu não vou perder o foco, porque Canaã é meu lugar. Sabe, minha avó faleceu há vários anos atrás já, e eu tenho saudade dela. E minha mãe faleceu em 2020, em outubro de 2020. Ai, como eu tenho saudade da minha mãe. Você já perdeu um familiar querido? Não é isso que daria motivos suficientes para você viver olhando para Canaã com mais clareza, com mais sentido? Quando você abre os olhos todos os dias na sua vida, que faz sentido viver aqui? Ah, não, é isto que eu quero realizar, é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero construir, é isto que eu quero deixar, é isto que eu quero. Meus queridos, tudo isso vai pegar fogo, tudo isso vai ficar atrás. E quem vai ficar? Você, a sua família, seu caráter, seu coração, e uma vida para Canaã, para se encontrar com os amados. O resto é resto. E eu vou perder a casa porque houve um Arã, um Ur dos caldeus, que se interpôs no meio do caminho. Como ficará no registro dos céus teu nome? Para Abraão não ficou um homem que saiu para Canaã, ficou em Arã, se desviou para o Egito inclusive, e por fim chegou em Canaã. Não, não vai ficar assim. No registro dos céus vai aparecer assim: um homem que saiu para Canaã, e a Canaã chegou, saiu e chegou. Vamos para casa? Você quer mesmo ir para casa? Você quer mesmo ir para Canaã? Então viva segundo esse chamado. Coloca suas prioridades, e não é no plural, é no singular, é uma só prioridade existe. É Ele e ponto final. Coloca a sua prioridade nele. Está difícil. Arão está muito difícil e você está estagnado espiritualmente, não consegue crescer. Então reenfoca a sua vida, seus objetivos, e olha para Canaã.
olha para casa, olha para esse lugar onde nunca deveríamos ter saído. E se você está em Harã, se você está em Ur, é Jesus que vai te levantar com seus braços poderosos para você continuar caminhando. Mas não desista nem um minuto dessa caminhada, porque muito em breve nós chegaremos em casa. Tem muitas mães e pais que dizem assim: pastor, ore por meu filho, ele desistiu da caminhada, ele se afastou dos caminhos de Deus. Ah, meus queridos, não desistam. Não desistam dos céus, nem um minuto, porque Jesus nunca desiste de vocês. Meu irmão passou 18 anos em Harã, até voltou caminhando para Ur, em direção contrária. E chegou um momento que eu só orava por ele. Em 2018 eu tive o privilégio de rebatizar meu irmão. Não desista. Não desista nunca. Sabem, aqui na igreja tem os Naores, os Terás e os Abrães. Eu quero dizer para os Naores, os amigos da igreja que estão estudando a Bíblia, que estão frequentando aqui a igreja: Canaã é teu lugar. Saia de Ur dos Caldeus, dá o passo principal de entregar por completo sua vida a Cristo como Salvador pessoal, e diga: eu quero entregar por completo a Jesus minha vida, e o faça através do batismo para a salvação, para a vida eterna. Tem algum Terá aqui? Talvez estava longe dos caminhos de Deus. Digo para você, é tempo de voltar para casa. Esta que é provisória, e nós vamos para casa eternamente. E você Terá, que está aqui dentro da igreja, se tem um Harã muito grande que você está enfrentando, levante a sua cabeça, olhe para Jesus, toma seus braços e continue caminhando. Se você está com saudade de teus amados, de abraçá-los, de dar um beijo, há uma eternidade que nos está esperando, e esse é o maior propósito. Eu queria convidar, será que tem algum amigo da igreja, alguém que não é adventista do sétimo dia e que está aqui presente ou está ouvindo essa mensagem atemporalmente, mas precisa de uma oração especial? Eu não posso deixar a oportunidade de convidar você para esta oração. Tem alguém que não é adventista do sétimo dia, batizado, e que gostaria de dizer: Senhor, eu quero me entregar, eu quero ir para Canaã, eu quero me preparar para isso. Onde você estiver, levante a sua mão. Onde você está? Amém, que Deus te abençoe. Que bom, pode levantar a sua mão. Queremos orar por você. Onde você estiver nesse auditório, nessa igreja. Que bom, amém. Deus te abençoe muito. Ur dos Caldeus não é teu lugar, é Canaã. Dá esse passo. Se você que é um Terá e está enfrentando um Harã grande, se levante em nome de Jesus. E aos Abrães modernos, vamos para casa, vamos juntar a nossa família, vamos reenfocar as nossas decisões e olhemos, porque muito em breve nós vamos subir, vamos para casa e eternamente morar com Jesus. Eu queria convidar o Rafael para cantar uma música muito bonita, e talvez você conheça essa música, e que nos faz pensar que muito em breve, de fato, nós vamos subir para a nossa casa. Eu queria que você pudesse, agora mesmo, enquanto ele canta, você pudesse renovar seu compromisso com esse chamado que um dia você recebeu para ir para Canaã.
E abrace alguma pessoa que está do seu lado, a sua família, se está perto. E lembre dos seus familiares, talvez, que já descansam no Senhor. E diga: Senhor, eu quero subir também. Eu não quero que nada nem ninguém atrapalhe a minha caminhada para Canaã. E saiamos essa manhã daqui com a confirmação de que fomos feitos para viver com nosso Pai em nossa casa para sempre. E para que no registro dos céus apareça teu nome, uma mulher, um homem que saiu para Canaã, e a Canaã chegou. Quando Rafael canta, fique em pé, toma essa decisão, abre seu coração para sair de Ur, para sair de Harã e juntos chegarmos em Canaã. Se você quiser, fica em pé onde você estiver. Vamos cantar essa música que você conhece.